Bom, gente, agora nós temos uma entrevista importantíssima já para fazer aqui com vocês. Já está aguardando a gente aqui do outro lado da tela e eu vou cumprimentá-lo, o engenheiro especializado em segurança de dados, com experiência em auditoria e fiscalização do voto eletrônico no Brasil, Amilcar Brunazzo. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Faixa Livre. Amilcar, eu quero agradecer muito a tua presença com a gente aqui no programa de hoje para a gente tratar de um assunto muito importante que se amplia ainda mais a importância desse tema agora, que a gente está às vésperas de mais processo eleitoral no Brasil, né? Porque não é de hoje que o nosso sistema eleitoral, o Amilcar, ele é alvo de questionamentos, tanto pela esquerda como por parte da extrema-direita nesses últimos anos, em especial. Há muitas teses aí circulando sobre esse tema. Há quem diga que as urnas eletrônicas no Brasil não poderiam ser auditadas de fato. Outros defendem aí que as máquinas devem ou deveriam imprimir cada voto dado individualmente para que sejam depositados em uma urna física para posterior contagem. O Tribunal Superior Eleitoral defende, o TSE, que não pode haver qualquer questionamento, que as urnas são confiáveis, que os partidos têm acesso não só às atas de votação, que também analisam o equipamento antes e depois das eleições, ou seja, defendem a total confiabilidade do processo eleitoral brasileiro. Amigo, você estuda esse tema já há bastante tempo e eu queria te deixar à vontade aqui para falar a respeito das urnas eletrônicas. Pelo que você observa, pelo que você estuda, dá para dizer que o processo eleitoral brasileiro ele é 100% confiável? Essa é sempre a pergunta, né, Anderson? Olha, do ponto de vista técnico, existem dois tipos de confiança. A confiança técnica, aquela que se demonstra que tecnicamente o equipamento funciona direito, está de acordo. Existe a confiança psicológica, ou que a pessoa acredita que o sistema é seguro ou não. Vai na base da confiança pessoal. Em inglês eles usam inclusive duas palavras para essa coisa. Eles usam confidence para confiança psicológica e usam trust para confiança técnica, aquela que se demonstra. Então, quando você pergunta se o sistema brasileiro da urna eletrônica, ou o sistema eletrônico de votação brasileiro como um todo, é confiável, tecnicamente não. Tecnicamente, o TSE não consegue demonstrar o resultado que ele apresenta, assim como aconteceu agora o caso exemplar do Maduro, que publicou o resultado e se nega a apresentar as atas, porque as atas poderiam ser conferidas e verificar se dava aquele resultado mesmo. No Brasil, a gente tem uma situação, tecnicamente estou falando, muito similar. Aqui existe uma estrutura do processo eleitoral mais complexa do que na Venezuela. Na Venezuela, eles têm lá o Conselho Nacional Eleitoral, que é o administrador do processo eleitoral, e tem o Tribunal Supremo de Justiça, que é quem cuida da parte da justiça eleitoral. A justiça eleitoral lá não é administradora eleitoral. Aqui no Brasil, a justiça eleitoral e o administrador eleitoral são as mesmas pessoas. Isso resulta na inexistência da tripartição de poderes no processo eleitoral brasileiro. Eu acompanho esse processo das urnas eletrônicas desde o ano 2000. O primeiro artigo que eu escrevi, na verdade, foi em 1999, no Congresso do ITA. Você estava falando agora há pouco da BI da Modecon. A minha primeira palestra que eu dei sobre a fragilidade do sistema eletrônico, eu dei na BI, convidado pela Modecon, pelo jornalista Oswaldo Maneschi, que era assessor de imprensa do Brizola naquela época. Isso. Ele que me convidou, foi na BI, foi a primeira palestra que eu dei. Né? E depois ele me apresentou ao Brizola, e o Brizola acabou me contratando eu e uma advogada que trabalhava comigo para ser o representante do PDT junto ao TSE para poder acompanhar o desenvolvimento do sistema eletrônico. E desde o ano 2000, a gente percebe que a gente não conseguia fazer fiscalização do processo eleitoral de forma adequada, porque a gente sempre batia no fato de que a gente apresentava um problema, eles respondiam que as resoluções não permitiam fazer aquilo que a gente queria. Por exemplo, essas atas que o Maduro não apresentou lá, aqui no Brasil, as atas são chamadas de boletins de urnas, já são apresentadas agora. Né? Mas no ano 2000 não era. Tá? O Brizola, representando o Brizola, nós entramos uma petição para o TSE em 2000, solicitando para que fossem apresentadas as atas aos partidos políticos, para que a gente pudesse conferir, e a gente só conseguiu isso em 2008.
Durante 8 anos. O TSE enrolava, ele dizia que não estava previsto na resolução, dizia que tinha dificuldades técnicas, dizia um monte de coisa e não apresentava. Então, essa dificuldade que a gente tinha vinha diretamente do fato de ter esse acúmulo de poderes da Justiça Eleitoral e o administrador eleitoral no Brasil. A Venezuela teve um outro problema. Lá são separados os dois poderes, mas são controlados pela mesma pessoa. Apesar de, tecnicamente falando apenas a concepção técnica, a arquitetura técnica do sistema eletrônico de votação, das urnas eletrônicas venezuelanas serem superior às brasileiras, porque lá eles imprimem o voto para fazer a auditoria que a gente chama independente do software, e isso permite você recontar os votos impressos, permite conferir se eles chamam actas de escrutínio, que são os nossos boletins de urna, né? Permite conferir se as actas de escrutínios batem com as somas dos votos. Lá eles, inclusive, chegaram a fazer 80% dessa recontagem, que a oposição chegou a fazer nesse ano. E depois, somando as atas de escrutínio, você confere o resultado total, que são 2 momentos de que a gente tem que auditar o processo eletrônico. A apuração dos votos que a urna eletrônica faz e resulta no boletim de urna é a primeira etapa. A segunda etapa é a soma dos boletins de urnas, que tem que dar igual à totalização, o resultado da totalização. Então, apuração e totalização são 2 momentos diferentes que têm que ser apurados fiscalizados de forma diferente, em momentos diferentes, tá? Equipamentos diferentes. Então, a parte da totalização, no Brasil, desde 2008, é possível a gente fazer a conferência. O que não foi possível fazer na Venezuela agora, é possível fazer no Brasil. Os partidos podem recolher os boletins de urnas. Eu, inclusive, faço parte de um grupo que faz um software para que os eleitores mesmo leiam o QR Code daquele boletim de urna que é publicado na sessão eleitoral e manda para a gente fazer a totalização paralela. Então, essa parte da totalização no Brasil é auditável, mas a parte da urna eletrônica no Brasil não é auditável. O eleitor não tem como saber se o que ele viu na tela é o que está gravado como voto dele. O eleitor não tem acesso a essa informação, e nem os partidos têm acesso. O TSE jura que é confiável, que diz que é tudo mostrado, que é tudo à disposição dos partidos, mas quem foi lá tentar fazer auditoria não conseguiu. Eu estive desde o ano 2000, no começo pelo PDT, tentando analisar o código-fonte, e a gente nunca conseguia, sempre tinha restrições. Eles mostravam uma parte e mostravam a outra. No ano 2000, eles mostravam só uma parte do software, o sistema operacional eles não mostravam. Eles falavam que eles compravam de terceiros, não precisavam mostrar, que a lei não cobria. A lei dizia que tinha que mostrar o software, código-fonte para os partidos. Eles não mostravam tudo. Uhum. Mas isso acontecia lá em 2000, mas isso acontece hoje também, amigo, cara? Sim, até hoje o software, você viu na eleição de 2022, né? As Forças Armadas mandaram lá os técnicos para analisar o software e eles falaram, olha, nós tivemos acesso ao software só com restrições dentro da sala da TSE, a gente não pôde fazer a que a gente chama análise dinâmica do software, né? Análise do código-fonte dinâmica, que a gente exercita, faz o software rodar para ver se ele faz tudo aquilo, né? Porque o software é muito complexo, tem 17 milhões de linhas de código. Essa denúncia que as Forças Armadas fizeram, que o TSE bloqueou o acesso, criou dificuldades para a análise do código, é exatamente a mesma que está, mas é igual, parece que isso até copiaram, que está na auditoria de 2014, do PSDB. Está lá, está dito. Eu estava entre os 10 técnicos que fizeram a auditoria do PSDB. Está lá, está dito. Nós não tivemos acesso limitado ao software, ele é controlado por eles, porque tudo que a gente peticionava, por exemplo, lá na auditoria do PSDB, da qual eu participei, né? A gente tinha que fazer uma petição para o Toffoli, que era o presidente do TSE, dizendo, olha, eu quero eu quero examinar tal parte do código, tal. Tinha lá um sistema chamado MSD, que é um chip que grava a chave de segurança, tudo. A gente queria examinar se o software lá estava correto, não tinha chave duplicada, qualquer coisa. Eles respondiam que não podia ver. Tá? Então, a auditoria que é feita sob controle do auditado, não é auditoria. Uhum. O TSE fala que a gente pode, que os códigos estão abertos para poder examinar tudo, mas quem está falando isso é o auditado. Vocês têm que perguntar sempre para auditores, quem foi tentar fazer auditoria, se conseguiu fazer auditoria. E não consegue, o TSE proíbe até hoje. Em 2022, ele forneceu o código-fonte completo para 3 universidades, pela primeira vez. Você veja, nós pedimos em 2000, pelo PDT, nós solicitamos acesso ao código-fonte completo. Uhum. O TSE só foi permitir esse acesso em 2022, 22 anos depois
Foram 22 anos de eleição que o TSE ficava enrolando. Não, é seguro, e não mostrava o código. O que aconteceu? E eles mostraram esse código para 3 universidades, completo dessa vez, não para os partidos eles não mostraram, para a Força Armada eles não mostraram. Tudo. Mostraram uma parte, não tudo. Eu estou falando de tudo. Tá? O que aconteceu? Teve aquela denúncia do técnico, que foi o primeiro projetista das urnas eletrônicas, em 96, que tinha erro nos arquivos de log das urnas que não registravam o número da urna no arquivo de log. Realmente tinha. Os arquivos de log são públicos, a gente obtém eles, lê, você vai ver lá no campo que estava o número da urna, tinha um número constante reproduzido em todos os logs de todas as urnas, não tinha o número da urna. Era um erro. Aparentemente, tudo indica que esse erro não afetava o resultado da eleição. Tá? Então, não era questão de fraude, era erro de software. Isso estava lá, foi testado pelo TSE, foi testado pelas universidades, e ninguém descobriu o erro. Então, não adianta só mostrar o software, precisa ver se tem condições de analisar, de fazer, de testar. Isso não há. Então, mas as universidades que receberam acesso, Amilcar, a esse código-fonte na sua integralidade, eles analisaram o código, levantaram algum tipo de questionamento em relação ao código-fonte desde 2022 para cá? Eu perguntei para os técnicos que participaram, porque um deles, inclusive, faz parte do nosso grupo, chamado Comitê Multidisciplinar Independente, o que é esse erro, né? Por exemplo, no caso desse erro, por que eles não detectaram esse erro? Eles falaram que o sistema é muito grande e que não dá tempo de examinar tudo. Então, eles examinaram os pontos que eles achavam críticos. Tá? E aí eu perguntei, e esse erro afetava, vocês descobriram, afinal, onde ele estava, depois da eleição, né? Eles falaram que descobriram, que eles mudaram o equipamento, o chip, e esse equipamento, esse novo chip não respondia à solicitação de leitura que era feita. Então, nas urnas do modelo mais novos, que era o modelo 2020, dava esse erro, mas que não afetava o resultado. Mas eles mesmos falaram, a gente não consegue examinar tudo, porque é muita coisa, é muito complexo, é muito grande e o tempo é limitado. Existe na informática, na parte relativa à segurança do software, um princípio chamado princípio da independência do software em sistemas eleitorais. Foi proposto pelo um professor, Ronald Rivest, que foi inventor da técnica de assinatura digital, a técnica RSA, o R é do Rivest. Essa técnica é usada pelo TSE até agora, em todas as assinaturas digitais do sistema, toda a criptografia RSA é usada pelo TSE, porque é o sistema mais antigo. Existem outros mais rápidos agora, mas que o RSA, mas o princípio é o mesmo. Esse Ronald Rivest criou esse princípio da dependência do software para processos eleitorais, que ele diz que sistema complexo de críticos, software complexos e críticos, é mais caro, é mais difícil você provar que o software está correto do que você fazer o software. Entendeu? Por exemplo, o TSE não permite, até hoje, até agora, 2024, ele não permite que aquele software que foi mostrado lá numa sala fechada, que a gente só pode olhar na tela, não pode testar, e que eles compilam e geram o tal do código-fonte, aí eles põem uma assinatura digital, aí põe no chip, põe numa pendrive, transmite pela internet que vai até o cartório, aí copia num pendrive, coloca na urna, ou seja, o software chega lá na urna de algum jeito. Eles não permitem até hoje que algum fiscal de partido possa ler o conteúdo de uma urna carregada, uma urna pronta para eleição, para saber se o software que está lá é o mesmo que foi mostrado lá em Brasília, lá no TSE. Eles não permitem até hoje. Ou seja, não basta só analisar o software, analisar o código-fonte. Eu digo isso sempre, ficou discutindo se mostrou o código-fonte. Os militares falaram que não conseguiram examinar o código-fonte. O problema é que a gente não consegue nem mais a segunda etapa, que é verificar se o código-fonte mostrado é o que está na urna. O TSE não permite, ele permite o que ele faz. O TSE faz, você liga a urna, permite os fiscais ficarem de braço cruzado perante a urna, ligar a urna entra lá, coloca um pendrive de verificação, ele roda um programa especial e fala, olha, a assinatura está perfeita, está correta aqui. A gente não faz auditoria nenhuma. Essa é o que eles chamam de auditoria, que a carga da urna é auditável. Não é auditável, não tem auditor nenhum que jamais examinou. Faz 28 anos que a gente está com a urna eletrônica. Até hoje o TSE nunca permitiu que um auditor examinasse uma urna para ver se
software gravado nela tinha o software original. Ele só permite essa auto-autenticação. Isso chama autenticação. Tá? A análise do software chama validação e a verificação se o software validado está na urna chama autenticação ou certificação. O terceiro não permite. Até hoje. Por que isso? Por causa desse acúmulo de poderes. Como você trouxe aqui para a gente, então, as universidades tiveram acesso a esse código-fonte 2 anos atrás, mas por um tempo limitado. O TSE liberou acesso por tempo limitado para que fosse feita ali a análise a respeito do código-fonte por esses técnicos das universidades. Agora, Amilcar, eu queria te... Mas não permite eles verificar se esse software é o que está na urna. Eles também não conseguem verificar isso, tá? A certificação eles também não pode fazer. Eu queria saber justamente a solução para isso que você traz para a gente. Qual seria a alternativa nesse caso? De repente, retirar uma urna que já tivesse instalada em uma zona eleitoral para que os técnicos auditassem ela durante o processo eleitoral, sorteasse uma urna aleatoriamente para que ela fosse analisada durante o processo eleitoral, talvez ali no início do processo fosse feito um sorteio para retirada de uma urna e análise dessa urna, por exemplo. Isso seria uma solução, por exemplo? O que eu defendo são os princípios necessários para a transparência do processo eleitoral. O processo eleitoral tem que ser transparente, antes de tudo. Fala que existe o princípio do sigilo do voto. O princípio do sigilo do voto é que ninguém pode saber qual é o voto de um eleitor. Nem o eleitor pode mostrar qual é o voto dele para terceiros. Esse é o princípio do sigilo. Mas não quer dizer que o voto é sigiloso. O voto não é secreto. O voto tem que ser aberto para poder ser contado. Antes de ter a urna eletrônica, os votos eram lidos lá na mesa pelos escrutinadores e somavam. Quer dizer, o conteúdo do voto é sempre público. Tá? Tem que ser. O que não pode saber é quem votou naquele voto. Tá? Esse problema do princípio da inviolabilidade do voto é que cria dificuldades para o voto eletrônico. Para a gente conseguir fazer um negócio que é secreto, que não se sabe a origem, você não pode provar quem pôs aquele voto ali, mas tem que garantir que aquele voto que está lá é o original. Então, é um conflito semântico que existe nesse problema do voto eletrônico. Então, o primeiro princípio é o princípio da publicidade dos votos, o princípio da publicidade do processo eleitoral como um todo. Então, o eleitor tem que ter direito a saber se o documento que registra o seu voto, que na urna eletrônica brasileira chama Registro Digital do Voto, é um arquivo que fica gravado o voto, o eleitor tem direito de ver se aquele voto que está gravado como sendo o voto que ele deu é o voto dele. E não tem, no Brasil não é possível fazer isso. Então, o princípio da publicidade tem que ser entendido, que é o conceito importante do processo eleitoral, que tem que ser respeitado 100%. Um outro princípio, que esse que eu citei agora há pouco, o princípio da independência do software em sistemas eleitorais, ele é muito simples de explicar. Ele diz o seguinte, que nenhum erro ou falha no software do equipamento eleitoral que não foi detectado durante o processo de confecção e análise e instalação, não pode provocar um erro no resultado da apuração que não possa ser detectado. E na urna brasileira, que não tem o voto impresso para você poder conferir se o que a urna registrou é aquilo lá mesmo, se ela tiver um erro no software não detectado, como foi o caso lá de 2022, que eles não detectaram que tinha um erro. Nesse caso, o erro não afetava o resultado. Mas se tivesse um erro que afetasse o resultado, ele afetaria o resultado e ninguém ia conseguir detectar esse erro. Então, o princípio da independência do software também não é atendido pelo sistema brasileiro. A solução é que esses princípios sejam atendidos. Tá? E a solução para atender o princípio da independência do software é materializar o voto. O voto tem que ser materializado e estar sob controle, sob domínio do eleitor, no momento em que é gerado, e do fiscal do partido no momento em que ele é contado. A materialização seria justamente essa dita impressão do voto que a extrema-direita defende, é isso? Não é a extrema-direita, aí você está distorcendo. Mas esse é um discurso que a extrema-direita... Quem primeiro defendeu isso foi o Brizola. Tá? O primeiro que defendia isso era o Brizola. O Requião. Os primeiros projetos de lei, no ano 99, 2000, tinha projetos de deputados do PT, inclusive do Zé Dirceu. Sim. Tá? Defendendo a impressão hoje do voto. É um discurso materializado. Então, essa questão da impressão do voto não é partidária. Então, a gente está defendendo o princípio da independência do software e o princípio da publicidade. Isso não é partidário. Lá em 2000, 2004, quando eu debatia, fazia as apresentações, os debates,
pessoal do TSE dizia que eu era candidato, que eu era brisolista, que eu queria me candidatar. Agora o pessoal diz que eu sou de extrema-direita, que eu sou bolsonarista. Tá? Eu não sou nem brisolista nem bolsonarista, eu só estou defendendo um negócio que não é apartidário, que é que o sistema eleitoral tem que ser transparente, tem que atender o princípio da publicidade, e o equipamento eletrônico tem que atender o princípio da independência do software. São essas duas coisas, tá? São dois princípios. E o princípio da publicidade significa que o voto, o conteúdo do voto, tem que estar sob controle do eleitor. O eleitor tem que saber se aquele voto é o voto dele. Uhum. Esse voto que ele garante que ele sabe que é dele, depois vai para uma urna, ele é embaralhado, e aí ele é contado. Na hora de contar, tem que estar o sujeito vendo, o fiscal do partido, né? Porque existem duas pessoas que têm direito no processo eleitoral: o eleitor o direito de votar e o candidato o direito de receber voto. Isso. Tá? Administrador eleitoral, nem juiz eleitoral, tem direito nenhum no processo. Eles têm que obedecer o direito dos outros dois. Entendeu? Então, o fiscal do partido tem que ver o voto que está sendo somado para ver se dá aquele total que está sendo divulgado. No Brasil não tem nada disso. Por causa do acúmulo de poderes da justiça eleitoral, ela impede. Na Venezuela, que tem uma estrutura melhor, arquitetura técnica do equipamento de votação, não houve transparência porque o Maduro tem poder sobre os dois órgãos, né, a justiça e o administrador, e impediu que eles publicassem, atendesse o princípio da publicidade. Veja, na Venezuela, a lei diz que o tal da acta de escrutínio tem que ser apresentada 48 horas depois. Ele não apresentou e simplesmente não respeitou a lei deles lá. Ele teve poder de romper o princípio da publicidade. E aqui no Brasil, como os poderes estão acumulados num órgão só, ele decide que pode, que não pode, ele decide que pode auditar. Eu quero auditar, eu tenho que fazer uma petição, o presidente do TSE diz, não, isso pode, isso não pode. Isso está descrito naquele relatório do PSDB, tem uma lista de 2 páginas de tudo que foi negado durante a auditoria que a gente solicitava para fazer. Eu quero auditar essa parte do software, quero auditar a carga da urna, quero auditar o arquivo disso, arquivo daquilo. Tem 2 dezenas, tem mais, são 40 e poucas petições que foram negadas. A gente não podia fazer porque ele, administrador eleitoral, dizia, não, isso você não precisa fazer, isso eu garanto que está bom. Isso não é auditoria. Entendo. Amigo, vamos lá. Eu vou levantar uma lebre aqui para ver o que você me diz a respeito. Primeiro, assim, eu não estou fazendo referência que só a extrema-direita faz o questionamento. Hoje é um discurso majoritariamente defendido pela turma do bolsonarismo, essa de que não haveria transparência na eleição e defendendo aí, evidentemente, a impressão do voto. Algo que, como você muito bem colocou, já foi defendido pela esquerda lá atrás, pelo Brizola, enfim. Muito importante se trazer essa questão. Agora, essa dita impressão do voto não poderia trazer um outro problema? E eu cito aqui qual é a questão. Uma figura mal intencionada vai lá na urna, digita o número do candidato X, aparece lá o voto dele sendo dado para o candidato X, e ele, não, olha só, eu votei no candidato Y, apareceu o candidato X aqui na minha impressão do voto, justamente para levantar suspeita a respeito da urna eletrônica. Não poderia haver esse tipo de problema? Poderia, né? O que você faria, Anderson, se eu fosse votar, você fosse o fiscal, na urna atual, sem voto impresso, eu digitava e falava, olha, eu digitei uma foto, apareceu outra. Esse ataque que você está falando com o voto impresso, dá para fazer sem o voto impresso. É o ataque DOS, Denial of Service, né? Ganhou um nome bonito americano aí. O TSE dá uma solução para esse caso com a urna sem o voto, teria que dar solução para esse caso com a urna com o voto. Tem nada a ver. O voto impresso permite atender o princípio da publicidade. Sem ele, não atende o princípio da publicidade. Se não atende o princípio da publicidade, não é um processo eleitoral confiável. Olha, em uma frase dá para resolver tudo. Tá? Então tem que ter o voto materializado, que o eleitor esteja sob o controle do eleitor, que o eleitor veja que aquilo. Porque você vê o voto na tela eletrônica hoje da urna e confirma. Depois que você confirma, ele é gravado num arquivo chamado Registro Digital do Voto. O que foi gravado, o eleitor não viu na tela, porque na tela é o que vai ser gravado. O software pode gravar outra coisa, além do que está na tela. Tá? Já no voto impresso, você vota no voto eletrônico, aparece na tela, você confirma, ele imprime, aí você vê o voto impresso. O voto impresso você vê depois que o voto foi registrado nele. O voto digital você vê na tela antes dele ser registrado. Então, o voto eletrônico, como é no Brasil, é às cegas. O eleitor não tem como conferir, não tem como controlar se aquele documento que registra o seu voto tem o seu voto. Então, não atende o princípio da publicidade. É simples assim. Tá?
Então, todos os problemas, dizer que o voto eletrônico, que o voto papel acaba com as fraudes, não acaba. Vai ter um monte de fraudes possíveis, tem que se defender delas, como tem que se defender. Por exemplo, a urna eletrônica atual puseram a biometria para evitar a fraude do mesário, ou seja, o mesário pôr voto na urna quando não tem ninguém lá tomando conta. Resolveu? Não. O mesário pode continuar pondo voto na urna, a gente chama o mesário pianista, né? E é uma fraude que tem. Desde 1996 que usaram a urna eletrônica, essa fraude é possível. Inclusive, analisando os códigos de registro digital do voto, é possível mostrar que houve um crescimento de votação nos últimos minutos, tudo isso daí. Né? Existem muitos estudos, isso daí, inclusive do TSE. Então, fraudes existem. A diferença é que um sistema tem o princípio da publicidade que permite o sistema ser auditado, se for feito direito, né? Ou não atender, e aí não permite, não tem como fazer auditoria. O relatório do PSDB e das Forças Armadas chegaram exatamente à mesma conclusão, que a parte de totalização dá para auditar e a parte do software das urnas não dá para auditar, o TSE não permite, ele controla e segura o processo de uma maneira que não dá para saber se o resultado, o boletim de urna, não dá para saber se o boletim de urna está correto ou não. A partir do boletim de urna dá para saber que ele foi somado corretamente, tá? Mas a geração do boletim de urna não dá para saber se está correto. É um tema muito polêmico, tem sido levantado ao longo desses últimos tempos, a gente precisa continuar tratando disso, falando a respeito e que haja, de fato, transparência, que o processo seja aprimorado e que o eleitor tenha certeza que aquele voto que ele colocou na urna é o voto que vai ser totalizado depois na contagem do processo eleitoral. Ô, Amilcar, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, obrigado por trazer esses questionamentos, é importantíssimo a gente fazer a análise e, enfim, ouvir a avaliação de gente que já estuda e que trabalha com isso há bastante tempo. Obrigado, viu, Amilcar, pela tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Tá, muito obrigado, Anderson, por dar mais essa oportunidade. Essa questão do voto eletrônico, da transparência, tudo é um assunto que, no meu entender, não é partidário, não é de direita, não é de esquerda, tanto que os dois lados sempre participaram dessa briga, dessa discussão, é questão de momento, uma hora, na verdade, a esquerda começou com essa bandeira no Brasil, depois ela abandonou e deixou de sopa, e o Bolsonaro foi lá e fez o projeto de lei em 2015, com a bandeira que era da esquerda em 1999. Isso. O primeiro projeto era do Requião. Então, eu agradeço por você a oportunidade de mostrar isso, porque o problema não é partidário, o problema é de falta de não atende o princípio da publicidade, por isso que no resto do mundo, todos os outros países já abandonaram esse sistema que a gente chama de primeira geração, que não permite auditoria do voto, não tem voto materializado. O resto do mundo já abandonou isso, uns declararam inconstitucional, outros proibiram, e outros abandonaram e voltaram para o voto manual. Tá? Só o Brasil, o pessoal fala muito que é Brasil, Bangladesh e Butão, né, que usa só urnas sem voto impresso. Mas não está correto isso, é só o Brasil mesmo. Bangladesh e Butão usam a urna indiana. A urna indiana começou a ser fabricada sem voto impresso em 92, 4 anos antes do Brasil. E em 2009, o Supremo, a Corte da Índia, decidiu que tinha que ter o voto impresso. Lá eles falam em inglês, eles usam a sigla em inglês, é VVPAT, Voter Verifiable Paper Audit Trail. Como lá tem 3 vezes mais urnas, são 1,5 milhão de urnas lá na Índia, eles deram um prazo para que o administrador eleitoral lá colocasse o voto impresso as urnas indianas. E as urnas indianas é que são usadas no Bangladesh e no Butão. Então, quando eles cumprirem o negócio, o Bangladesh e o Butão vão ter voto impresso também. Então, é só o Brasil mesmo que não tem voto impresso. O resto do mundo tem. É isso. Tá, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, amigo, pela tua participação. Um abraço para você, viu? Até a próxima. Conversamos aqui com Amilcar Brunazzo, ele que é engenheiro especializado em segurança de dados, experiência vasta aí em auditoria e fiscalização do voto eletrônico no Brasil, falando sobre essa polêmica que existe hoje a respeito da transparência do voto aqui no nosso país. Fica aí o questionamento, as dúvidas e, enfim, a situação colocada para que as pessoas possam analisar e entendam o que tem se dado ao longo desses últimos anos aqui no nosso país.